Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez começando o programa da nossa Escola Bíblica Dominical, EBD Lições para a Vida. E hoje nós trataremos da lição de número 7, onde falaremos sobre o diálogo de Jó com o seu segundo amigo e veremos um pouco da teologia de Bildade, se há sofrimento por algum tipo de pecado escondido ou pecado oculto. Na verdade, a lição deste domingo, ela se assemelha em muitos aspectos à lição do domingo passado. No domingo passado, nós estudamos sobre o diálogo de Jó com Elifaz e vimos a defesa contundente que Elifaz faz, não somente a teologia, ou melhor, a racionalização, a causa e efeito, bem como a justiça, chamada de justiça retributiva. Se Jó estava sofrendo, é porque este sofrimento certamente estava associado a alguma falha, a algum erro ou algum pecado. Nesta mesma direção, neste mesmo prisma e neste mesmo caminho, nós temos o diálogo de Jó com Bildade, um segundo amigo experiente, conhecedor das leis morais e um severo defensor da moralidade sapiencial que governava e reinava no entendimento da humanidade da época, especialmente no contexto judaico, visto que eles pertenciam a uma religião monoteísta. Posteriormente, veremos esta relação do peso, do tamanho da responsabilidade moral e das suas origens em Israel em relação às outras nações, por serem nações politeístas e, portanto, ter uma fragmentação dogmática do seu pensamento sapiencial. Portanto, na lição de hoje temos como texto áureo Jó, capítulo de número 4, versos 7 e 8, onde a Bíblia diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. E fica claro nas palavras iniciais e nas argumentações iniciais de Bildade que, mais uma vez, os amigos de Jó, especialmente o Bildade, diferente de Elifaz, agora está afirmando categoricamente que o sofrimento de Jó advém de um pecado não confessado. E o fato de Jó não ter confessado o seu pecado, isto era uma afronta grave aos princípios morais de Deus. Como verdade prática, nós temos que a existência do sofrimento não quer dizer que haja um pecado oculto, isto é consenso entre nós, e é um consenso da lição de hoje. A lição de hoje tem por base, na sua leitura bíblica em classe, ou a leitura que vai consubstanciar a nossa fala de hoje, está baseada em alguns textos, em Jó capítulo 8, versos 1 a 4, e é importante fazer uma leitura prévia e cuidadosa deste texto, Jó capítulo 18, versos do 1 a 4, e Jó capítulo 25, versos do 1 ao 6. Nós temos, portanto, expresso, encontrados nestes três textos, os diálogos e falas de Bildade e de Jó. Apenas para que os irmãos possam se situar, e você que é professor da Escola Bíblica Dominical, aqui vai mais algumas orientações e alguns subsídios para que você melhore a sua aula e a transmissão do conteúdo. Vale muito ressaltar, mais uma vez, o ciclo de diálogos, assim como a Bíblia apresenta 3 ciclos de diálogos de Jó com Zofá, ou melhor, com Elifaz, a Bíblia também apresenta 3 ciclos de diálogos de Jó com Bildade. E a lição de hoje se concentra, os 3 pilares ou tópicos desta lição, se concentra em externar, expressar este diálogo. O primeiro, ou a primeira fala de Bildade está no capítulo 8 e temos como resposta os capítulos 9 e 10, onde Jó responde mais uma vez defendendo a sua fidelidade, o seu compromisso e a sua retidão a Deus. E é importante lembrar e
a informar aos alunos que este primeiro ciclo de diálogo, na sua primeira fala, ainda no capítulo 8, Bildade faz uma defesa ou uma referência, ainda que incompleta, à santidade de Deus. Há uma correlação entre os pecadores ou aqueles que pecam e não confessam, portanto, os pecadores que não confessam os seus erros e não os reconhecem, com o caráter santo de Deus. Veremos, portanto, mais à frente, que este pensamento, apesar de ter coerência bíblica e teológica, portanto, ele está incompleto. Mesmo sendo coerente, Bildade não está de todo certo, porque a vida de Jó é uma exceção a esta regra humana e sapiencial. O segundo diálogo e, portanto, o segundo tópico desta lição está no capítulo 18, onde Bildade apresenta o seu segundo argumento, e este segundo argumento de Bildade relaciona ou correlaciona o pecado com a quebra da moralidade tradicional, e veremos outra vez mais semelhanças entre o pensamento de Bildade e o pensamento de Elifaz. Encontraremos no capítulo 19 de Jó uma resposta extraordinária do patriarca, mais uma vez defendendo a sua fé e a sua retidão e clamando em uma linguagem poético-profética por um mediador. É extraordinário observar como dentro da poesia de Jó encontramos profecias que apontam para Cristo, ruas, vielas proféticas, se é que posso chamar assim, que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo como mediador entre Deus e o homem. Abre-se, portanto, uma brecha para falarmos sobre o terceiro ciclo de diálogos e, portanto, o terceiro tópico da lição de hoje é exatamente o diálogo de Bildade com Jó, a fala ou a última fala de Bildade no capítulo 25, e temos a resposta de Jó, uma resposta clara ao argumento que Bildade faz, mais uma vez, um argumento completo, apelando e fazendo referência à soberania, à grandeza, aos atributos de Deus, especialmente a sua onipotência, e segundo o próprio Bildade, no seu argumento, como pode Deus, sendo um Deus puramente, completamente onipotente, se importar com alguém tão pequeno, tão efêmero, tão insignificante, em uma condição tão miserável, humanamente falando, como Jó. E Bildade argumenta, portanto, que há um abismo extraordinário existente entre a onipotência de Deus e a fragilidade de Jó e a miserabilidade de Jó. Jó, portanto, nos capítulos 26 e 27, responde a esta acusação de forma severa, que mesmo Deus sendo onipotente, no entanto, não significa dizer que ele é ausente, e a resposta de Jó nos alegra, e Jó finaliza, portanto, defendendo a sua tese de que Deus é onipotente, porém não é ausente. Isso muito nos alegra. Portanto, veremos esta construção destes três discursos de uma forma detalhada a partir de então. Antes, porém, ainda na introdução, você que é professor, vale salientar, especialmente no primeiro tópico desta lição, onde trataremos de forma ainda que simplória sobre o caráter santo, justo e reto de Deus, portanto, a correlação do pecado ou do pecado de Jó com a santidade de Deus. É importante você ter um conhecimento prévio ou pelo menos uma leitura superficial em temas teológicos importantes, como, por exemplo, a própria teologia, não é? Onde uma das áreas da teologia sistemática ou do nosso arcabouço teológico que trabalha exatamente as questões ligadas ao caráter de Deus, aos atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença. Vale a pena a conceituação destes atributos, bem como as suas aplicações
no nosso cotidiano e as suas aplicações no ponto de vista bíblico. É importante estudarmos estas questões, como também uma leitura fundamental, basilar, na questão antropológica, para entendermos a relação entre a soberania de Deus, Deus como sendo um Deus soberano, e como ele se relaciona com o homem pecador. Portanto, antropologia humana. Vale a pena você, para trazer um conteúdo mais condensado, mais grosso, mais detalhado para os seus alunos, uma breve leitura nestas duas áreas teológicas, e isto vai melhorar a transmissão do seu conteúdo e edificar os seus alunos. Um outro aspecto importante, de fundamental importância para você que é professor de escola bíblica dominical, é ter em mente conceitos fundamentais e básicos sobre a santidade de Deus. O primeiro tópico desta lição trabalha, ainda que de forma superficial, a questão da santidade de Deus, do caráter santo de Deus e de como esta santidade não se ausenta do amor de Deus. Encarar Deus ou trabalhar apenas a santidade de Deus e não levar em conta o seu amor é condenar completamente toda a humanidade. De fato, Deus é um Deus santo e é importante falar ou citar ou conceituar algumas questões, por exemplo, introdutórias sobre a santidade ou sobre a santificação, os tempos da santificação, como, por exemplo, falar um pouco da santificação posicional ou de como somos posicionalmente santos, progressivamente santos e, por fim, finalmente santos. Os meios da santificação, a Bíblia nos apresenta dois grandes meios de santificação, o meio interno e o meio externo. Internamente está escrito que o Espírito de Deus promove a santificação do crente. Externamente, a palavra de Deus promove esta santificação. Vale a pena comentar acerca da santificação e falar ainda que em alguns conceitos teológicos para dar mais consubstanciação à sua lição. Dito isto, temos no primeiro tópico uma correlação, o tópico basal ou basilar da teologia de Bildad, que, assim como ele faz, Bildad está elencando ou selecionando a santidade de Deus, colocando em xeque a fidelidade de Jó em relação à santidade de Deus, apelando para o caráter de Deus. Como pode Deus ser santo e ainda relacionar-se com um homem pecador? E para Bildad era mais fácil e melhor para Jó confessar logo o seu pecado, porque o não confessar do seu pecado representava um agravo a esta santidade de Deus. Para este segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, porque Jó não confessava os seus pecados, assim como defendeu a sua retidão para Elifaz, ele mantém esta defesa, e para Bildad isto era um agravo a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Ora, a Bildad desconhecia os pormenores da vida de Jó, os pormenores espirituais, e, portanto, o fato de Jó ainda não ter confessado o seu pecado e insinuar que Jó tinha pecados ocultos era um agravo contra Deus, porque Deus estaria punindo um justo. Isto feria o raciocínio, o entendimento moral e ético da época. Porventura, isso você pode observar no capítulo 8 e no verso 3, onde está escrito: porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Em outras palavras, Deus está te punindo porque você está em pecado. E se você se recusa a reconhecer, logo você está cometendo um agravo contra Deus, porque Deus não pode punir os justos. Perceba que há uma semelhança com a primeira teologia, a teologia de Elifaz. Estas teologias caminham juntas, não é? E nós temos em diante que
percebemos que Bildade, por exemplo, ao fazer esta afirmação, tem uma compreensão apenas humana, uma compreensão limitada acerca da natureza santa e justa de Deus. Para Bildade, Jó deveria demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Logo, se Jó não conseguisse fazer, mereceria o mal, Jó estaria errado, Jó estaria em pecado. É uma teologia que destaca a meritocracia humana no processo da justificação diante de Deus. Aqui nós temos um elemento novo na teologia de Bildade em relação à teologia de Elifaz. A salvação ou a justificação seria por méritos e não por graça. Perceba que há sempre um link entre a história de Jó, ou a necessidade de Jó, os argumentos de Jó com a necessidade de um mediador, de alguém que mediasse a sua dor. Logo, o enfoque de Bildade não é na graça que flui de Deus, mas no esforço humano, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus, e este raciocínio está incompleto. Como exemplo de Jó, nós vemos a manifestação graciosa de Deus, ou da graça de Deus. Jó não havia errado, estava sofrendo por um propósito maior. Bildade, por desconhecer este propósito, acusava a Jó de ter um pecado oculto ou um pecado não confesso. Antes, porém, de prosseguirmos adiante, é importante falarmos algumas coisas sobre este termo pecado oculto. De fato, Deus é onisciente e não existe para Deus nenhum pecado que Deus desconheça. Portanto, esta expressão pecado oculto, na verdade, são pecados não confessados pelo homem, porque Deus conhece todas as coisas. É impossível ocultarmos alguma coisa diante de Deus, é impossível escondermos. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. O homem não esconde nada, nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus. Como não lembrar do salmista no Salmo 139, quando fala da onisciência de Deus, dizendo que antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já o conhecia. Você que é professor, vale a pena uma lida para os seus alunos e uma breve explanação neste salmo, um salmo que apresenta a onisciência de Deus e enfatiza o fato de que não há nada oculto para Deus. Portanto, quantos por cento você é justo diante de Deus? Aí apenas para interagir com você, não é? Talvez 5% seja muito para mim, por exemplo, mas graças a Deus pela graça de Deus. Portanto, Jó, de fato, reconhece as suas imperfeições e até certo ponto concorda com Bildade. Bildade não estava de todo errado, de fato o homem é imperfeito e Deus é perfeito. Porém, a sua compreensão acerca de Deus e de como Deus se relacionava com Jó era incompleta. A sua concepção sobre a santidade de Deus e a natureza de Deus era incompleta. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó responde com uma pergunta e você pode encontrar este texto no capítulo 9 e no verso 2 de Jó. Jó responde dizendo: como se justificaria o homem para com Deus? Em outras palavras, Jó entende que é impossível que o homem seja justificado pelos seus próprios méritos diante de Deus. Não era essa a proposta de Jó, a intenção de Jó. Muito pelo contrário, mais uma vez, Jó abre espaço para um mediador, apela para a mediação de Deus para com Jó. Jó reconhece, de fato, a sua imperfeição, está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitaria a aproximar-se de Deus. Há um abismo muito grande, porém, quando olhamos para a história de Jó, fica muito claro que este abismo foi preenchido
Bildade desconhecia, mas Jó, por ser reto, íntegro e ter fé em Deus, finalmente entendeu e de forma profética faz luz, joga luz na escuridão deste abismo, dizendo, em outras palavras, que assim há uma ponte existente aí e que Deus, através de Jesus Cristo, estabelece esta comunicação entre criação e Criador. A linguagem, portanto, é poética aqui, mas ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Ele não desconhece ou não nega esta doutrina, porém, apela e faz uma defesa clara de que não estava em pecado. Em relação ainda à imperfeição humana, a grande pergunta que surge é verdade onde há sofrimento há pecado? As respostas dos amigos de Jó, todos eles iriam responder de uma forma unânime que sim, mas a resposta de Jó era não, porque Jó não havia pecado. Obviamente que esta é uma verdade que precisa ser muito bem colocada. Obviamente que o pecado é resultado, ou que o sofrimento resulta do pecado, que o sofrimento é causa, ou melhor, é reflexo de uma vida de pecado. O sofrimento entra no seio da humanidade por um pecado, mas em Jó isto tem a sua exceção. Jó não era esta a proposta de Deus. A proposta de Deus, que era desconhecida para os seus amigos, era de estabelecer um padrão de fé razoável para que fosse seguido. Para Jó é um paradigma de fé, um paradigma de retidão, um paradigma de que é possível servir a Deus independente das circunstâncias. E era esta tese que Deus estava provando e que os amigos de Jó desconheciam. Glória a Deus. Como já dissemos, a resposta de Jó no capítulo 9 mostra ou faz referência a Cristo. Em um aspecto de tribunal, Jó sabe que não consegue justificar-se a si mesmo por suas obras. Então ele nos dá uma das mais belas passagens do livro, ele clama por um mediador entre ele e Deus. Jó faz um pedido que hoje é realidade para nós, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Isto me alegra porque aponta para um mediador entre Deus e os homens, e o apóstolo Paulo já disse, é Jesus Cristo, o homem. Em segundo lugar, ou o segundo tópico desta lição, nós veremos a defesa e destacaremos a defesa que Bildade faz com relação, ou no tocante ao moralismo tido por Bildade e pelos demais amigos com relação às circunstâncias vividas por Jó. Logo notamos que este moralismo é uma espécie de moralismo hipócrita, não é? Se o sofrimento é sempre conquistado e merecido, então o sofrimento sempre pode ser evitado. Ainda podemos estar seguros e assim, desesperadamente por medo, os amigos de Jó se refugiam no moralismo e na ilusão de segurança que isso lhes promete. Costuma ser uma atração do moralismo a falsa promessa de segurança contra calamidades e sofrimentos caprichosos. Portanto, para os amigos de Jó, Jó está subvertendo, ao não reconhecer ou confessar o seu pecado, a ordem moral das coisas. Como dissemos, inclusive, na lição anterior, a lei da causa e efeito, portanto, da justiça retributiva, era uma lei vigente, um entendimento único e fazia parte não de uma cosmovisão, mas de uma visão fragmentada, limitada, não completa das coisas, que em Jó, ou no sofrimento de Jó, estava tendo um complemento de que Deus, se quiser, prova inclusive os justos e permite o sofrimento a eles. Para Bildade, Jó estava subvertendo e aconselha a Jó a reconhecer o seu pecado, forçando-o a confessar um pecado que Jó não tinha cometido, não é?
Para ele não havia nada de errado quando fez a defesa da justiça divina, por exemplo, da mesma forma que acreditou estar correto quando defender a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição religiosa. E você pode observar isto no capítulo 18, dos versos 1 ao verso 21. E como já dissemos, o fato de Jó não confessar para a Bildade, isto significa uma subversão a esta ordem. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Este conceito de moralidade, para o judeu, tem um agravo maior, um agravo mais forte, porque Jó pertencia, não é? E nós somos monoteístas, portanto, este conceito, especialmente no Antigo Testamento, era muito levado a sério, tanto é que nos profetas, e isto serve de subsídio teológico para você que é professor, a vida dos profetas, uma rápida análise nos profetas, ou no conteúdo, no estilo das profecias, fica muito claro o apelo recorrente dos profetas à questão ética e à questão moral, que não surge com os profetas, mas desde os primórdios, desde os 10 mandamentos. Temos preceitos que surgem a partir desta raiz e que vão nortear, que vão estabelecer um parâmetro, que não vão permitir uma espécie de anarquia religiosa, anarquia moral. De fato, há uma importância que até certo ponto é predominante com relação aos preceitos, com relação à ética e à moralidade. Porém, esta compreensão estava sendo ampliada, aprofundada. Este conceito estava tomando um norte, um horizonte maior, e isto era desconhecido por Bildade. Portanto, Bildade estava afirmando que Jó, isso de uma forma raivosa, até, se é que posso dizer assim, que Jó estava ferindo o caráter santo de Deus a não reconhecer que estava em pecado. E desta forma, no capítulo 19, Jó vai dar uma resposta e fazer uma defesa extraordinária. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral, e isto é importante. Deixe-me adiantar aqui, Jó sabia que Deus atua em um universo moral. Obviamente que a permissão de Deus ou o estabelecimento destas leis é para reger, para organizar, para colocar limites e para tornar Israel diferente das demais nações, que por sinal eram nações politeístas, tinham vários templos, adoravam a vários deuses, do contrário de Israel, sempre adorando ao Deus único, ao Deus de Israel. Portanto, no capítulo 19, Jó vai fazer um destaque e uma defesa espetacular, dizendo a Bildade e fazendo referência, mais uma vez, a Cristo. E perceba o que o comentarista diz, que Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma espécie de lei, sendo, portanto, inocente, o seu sofrimento não teria razão aparente, mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de autojustificação. Isto aqui é importante. Observe Jó 19, do 21 ao 24. Jó não está tentando se justificar diante dos seus amigos, reconhece a onipotência de Deus, mas aponta para Deus em toda a sua trajetória. Observe o versículo 25 do capítulo 19, onde Jó dá uma resposta extraordinária, dizendo, em outras palavras, eu sei que o homem é imperfeito, que eu sou imperfeito, que Deus é perfeito, reconheço o caráter santo e reto de Deus, porém, não tem o pecado escondido, não tem o pecado oculto, porque Deus tudo conhece. E Jó responde à Bildade dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Glória a Deus por isso. Esta é uma resposta extraordinária e demonstra o profundo temor de Jó a Deus e a sua fé
firmada em Cristo Jesus. Portanto, mais uma vez aí, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava apelando para um mediador, apontando para a cruz, apontando para Cristo. Ele havia mencionado um árbitro entre ele e Deus, que certamente não poderia ter sido outro senão uma pessoa divina. Evidencia o desejo formal do fato e a antecipação de alguém que atuaria em tais funções, na função de intermediário, não é? Em todo este processo, e Jó sempre profeticamente para Cristo. Por fim, no seu terceiro diálogo, na sua terceira conversa de Bildade com Jó, Bildade faz uma defesa até certo ponto coerente. Agora ele apela para a onipotência de Deus, para a grandeza de Deus e apresenta o pecado de Jó, ou o possível pecado de Jó, em contraste com a majestade de Deus. E mais uma vez informamos a você, é importante uma lida sobre os atributos de Deus, portanto, sobre a teontologia. Isto é importante para você que é professor de escola dominical, consultar um bom livro de teologia sistemática. A nossa casa publicadora fornece diversos autores arminianos e pentecostais que vão tratar com mais detalhes sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza de Deus e de como isto é relacionado com a humanidade. De fato, Bildade estava fazendo uma defesa à grandeza de Deus. No capítulo 25, dos versos 1 a 6, Bildade apresenta a grandeza de Deus, e uma vez apresentado a grandeza de Deus, permita-me uma leitura muito rápida no capítulo 25 e perceba como Bildade apresenta o seu último argumento e a sua defesa à grandeza de Jó, mas erra ao estabelecer um abismo intransponível entre Deus em sua majestade e Jó em sua pequenez. Então respondeu Bildade e disse: com ele estão domínio e temor, e ele está certo. Ele faz paz nas alturas, porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Até aqui um belo discurso. Até aqui ele está coberto de razão, mas ele utiliza deste argumento, deste artifício da majestade de Deus, da grandeza de Deus para humilhar a Jó. Veja o que diz o verso de número 6, e olha o tamanho do abismo que Bildade coloca entre Deus e Jó, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Ele utiliza deste argumento para afirmar a Jó algo que não era totalmente verdade. Duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus é de fato grande, majestoso, Criador do universo. A Bíblia está repleta de textos apresentando e falando sobre a grandeza de Deus. Aproveite e consulte em uma concordância versículos correlatos com este tema sobre a grandeza de Deus. Os salmos revelam a grandeza de Deus, a própria criação, os atos e os decretos de Deus revelam a sua grandeza. A criação revela a grandeza de Deus, e esta criação feita de forma estratificada, muito bem organizada, muito bem ordenada, revela um Deus que é grande, um Deus criador. Uma outra prova da grandeza de Deus é a escolha ou a soberania e presciência trabalhando juntas na escolha de Deus lá em Ur, de um povo pequeno, de um povo numericamente desfavorecido, mas Deus escolhe a Abraão, e da semente de Abraão germina e gera uma nação pequena, mas que percorrendo pelos desertos, pelos valados da vida, estava sendo guardada, estava sendo protegida. É possível vermos a grandeza de Deus nas suas escolhas, até mesmo em Gênesis capítulo 3, na
própria condenação de Adão e Eva, de imediato há uma promessa feita ali demonstrando que tudo estava fazendo parte de um propósito. O homem havia pecado, mas a solução já estava preparada por Deus, porque isto acontece antes da fundação do mundo. De fato, Deus é extraordinário e Deus é grande. Poderíamos passar horas falando sobre a grandeza de Deus. Quando olhamos para o mar que se abre, vemos a grandeza de Deus. Quando olhamos para a vara de Arão que floresce, vemos a grandeza do eterno Deus. Quando olhamos para a rocha de Meribá, que flui água ao ser tocada, olhamos para a grandeza do eterno Deus. Quando olhamos para as águas do rio Jordão, quando se abrem, quando os sacerdotes pisam na água com a arca, vemos a grandeza de Deus. Quando olhamos para a queda das muralhas de Jericó, vemos a grandeza de Deus. O livramento de Deus para Raabe, vemos a misericórdia e a grandeza de Deus trabalhando juntas. De fato, Deus é grande, mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos um Deus agindo em santidade, em justiça, mas também em amor, livrando Israel, até mesmo nos cativeiros egípcio e babilônico, vemos a grandeza de Deus em permitir sofrimento, mas com um propósito de redenção, de colocar Israel de volta no prumo. Portanto, Deus, de fato, conforme Bildade, digamos assim, na parte A do seu discurso, de fato é grande. Quando olhamos para toda a história de Israel, a sustentação de Israel, de fato Deus é grande. Quando olhamos para a encarnação de Cristo, vemos a grandeza de Deus, o Deus que se fez homem vindo da semente da mulher. Quando olhamos para o sofrimento, para a ressurreição e a ascensão de Cristo, vemos a grandeza de Deus. Deus é grande, porém, Jó finaliza, e aqui eu já caminho para o final, Jó finaliza o seu discurso e a sua resposta para Bildade, dizendo: ele é grande, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ele é grande, mas não é ausente. Ele é onipotente, mas não é ausente. Leia o capítulo de número 26 e você verá a resposta extraordinária que Deus, ou melhor, que Jó dá a Bildade acerca de sua grandeza. Jó aprova a grandeza de Deus, como também afirma Bildade, mas tem por certo que mesmo em sua soberania é um Deus compassivo, amoroso e que se comunica com o homem. Portanto, vimos ou estudamos nesta lição a teologia de Bildade, que tentou atribuir a Jó um pecado oculto como causa de seu sofrimento. Vimos também nesta lição, de forma específica, o argumento de Bildade, a relação que ele faz entre o pecado e o caráter santo de Deus. Vimos um pouco sobre a santidade e os atributos de Deus. Observamos também e explicamos como Bildade pensava e como era o seu pensamento moral, ou a moralidade que regia a filosofia vivenciada não só por Bildade, mas pelos amigos, inclusive pelo próprio Jó, e esclarecemos através de uma bela argumentação bíblica como Bildade contrapôs a soberania de Deus com a miserabilidade de Jó, e que, segundo Bildade, havia um abismo, mas Jó apresenta o seu argumento, dizendo que Deus, mesmo grande, mesmo onipotente, jamais será um Deus ausente. Portanto, que Deus te abençoe. Esta foi a lição de hoje. Espero que esta lição sirva de subsídio teológico para você e, sobretudo, de edificação espiritual para a sua vida. Eu quero, portanto, finalizar este comentário e a apresentação desta lição fazendo uma breve oração. Querido Deus e Pai, queremos pedir a Tua bênção e antes agradecer-te por Tua misericórdia. Pedir a Tua bênção sobre a vida de todos os meus irmãos que estão acompanhando este programa. Que este programa seja um programa que edifique pessoas, capacite pessoas
para o ensino da tua palavra. Que todas as famílias na terra sejam alcançadas e abençoadas por ti. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima lição, se Deus quiser.